Gente, bom dia então para todo mundo. Hoje a gente vai dar sequência aqui no nosso pequeno colóquio, Metamorfose da Poesia na Modernidade. A nossa mesa de hoje é super especial. A gente vai ter a professora Sinara Ferreira, vai falar sobre Lara de Lemos, entre a resistência e o porvir. E a professora Regiane vai falar depois Corpo Marginal e a Poética da Devoração Antropofágica em Hélio de Sica e Luísa Romão. Tá? Vou fazer uma apresentação bem rápida aqui para a gente começar logo. A professora Sinara tem mestrado e doutorado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado pela PUC, pela PUC, desculpa. Fez um pós-doc na UFRJ, e tem pesquisa sobre intermedialidade, interartes, estudos de gênero, literatura e de mulheres. Tá? Organizou os livros Autoria Feminina e Performance de Gênero, Poéticas e Políticas do Feminino na Literatura, entre vários outros. Tá? E a professora Regiane, ela é professora aqui da casa também, é mestre e doutora pela PUC também, pesquisadora do CNPq, participa do GT Literatura Brasileira Contemporânea, da Ampol, publicou, entre vários outros, literatura, imagem e mídias, literatura dos modos de resistir, literatura de ditadura, um trabalho sobre a ditadura, da ditadura que é muito importante, entre vários outros. Tá? Tudo certo? Eu falei certinho? Então tá bom. Queria agradecer imensamente a Regiane e a professora Sinara por terem aceito o convite. Esse congresso está sendo muito especial, tá? Então é isso, vou passar a palavra para a professora Sinara e agradecê-la mais uma vez. Bom, eu quero agradecer o convite do João para participar deste evento, por ser um evento sobre poesia e pela possibilidade de apresentar algo sobre Lara de Lemos, que este ano comemoraria 100 anos, caso fosse vivo. Então, como eu tenho uma relação bastante próxima com a obra da Lara, em função de ter feito meu pós-doc sobre a obra dela, e de depois ter organizado a obra completa, a poesia completa, e ter colaborado para a vinda do acervo da Lara de Lemos para Porto Alegre, para a PUC, eu tenho essa proximidade, tenho falado bastante dela, e o que eu tenho apresentado foi os ares condicionados estão me afetando. Então, o que eu tenho apresentado este ano, nos diversos eventos que têm sido organizados em torno da Lara, é resultado do meu trabalho de pós-doc. Então, poder revisitar isso e talvez depois pensar com vocês outras possibilidades de leitura da obra da autora vai ser muito bom. Como ela é uma autora pouco conhecida em geral, do público geral, e mesmo aqui no curso de letras, eu sempre acho necessário apresentá-la, apresentar um pouco da sua trajetória. Eu vou ler o trabalho, e aqui eu tenho algumas fotos e alguns dos poemas que eu vou ler estão nos slides. Então, os slides vão servir mais para, enfim, alguns dados, ela nasce em Porto Alegre, muda-se para o Rio de Janeiro em 64, e ela teve uma atuação, profissional, intelectual muito marcante, Ela foi jornalista, professora, tradutora e poeta. No slide anterior tem o ano de nascimento, então está em 1923, e ela falece em 2010 no Rio de Janeiro. Ela ganha vários prêmios, que depois eu vou mencionar, e tem o seu acervo na PUC. Agora ele não está me obedecendo. Aqui algumas fotos que eu gosto de mostrar para tornar a pessoa mais completa, já que é uma poeta um pouco conhecida.
A formatura, o lançamento do seu primeiro livro em 57, com a família, os 3 filhos e o marido. Ali com Mário Quintana, aqui autografando um livro, em 95, Dividendos do Tempo, e aqui o lançamento da obra, de uma obra de contos chamado Nove do Sul. Foi uma obra importante, de 1962, em que a literatura sul-rio-grandense assim, reúne alguns contistas, né, para retomar algumas questões importantes no debate do solo gaúcho. Então ali tem nomes como Moacir Sclia, Carlos Stein, Tânia Failassi, Sérgio Jockmann, Osterman e Álvaro de Campos nesse lançamento. Aqui a lista das obras, eu não vou ler todas aqui algumas cartas. Uma das curiosidades é que ela é autora da letra do Hino da Legalidade, que foi pedido por Brizola, né, na época do evento da legalidade, 61. E ela participou em 64, ela resolve morar no Rio de Janeiro, em função da pouca visibilidade que ela tem aqui, também porque ela se divorcia, uma coisa bastante visada na época, e ela vai morar no Rio de Janeiro e participa de grupos de poesia, de grupos de autores que escrevem poesia. E ela foi presa 2 vezes durante o regime militar. Vou mencionar também as razões dessas prisões e o que ela escreve a partir dessas prisões. Bom, aqui são poemas, a maioria dos que eu vou ler estão aqui, daí eu vou passando quando eu ler. Tá? Então eu vou passar a leitura, eu estou cronometrando aqui, talvez eu tenha que cortar alguma coisa, mas aí eu aviso vocês. Então, Lara de Lemos, Entre a Resistência e o Porvir. Como aponta Paulo Franchetti, 2013, tratar criticamente um objeto é fazer um gesto de escolha, não somente sobre o campo do presente, mas principalmente sobre o campo do futuro. O desejo de intervir no presente e agir sobre o futuro é indissociável do ato crítico em literatura, uma vez que este é sempre, além de um desejo de conhecimento de um objeto particular, uma eleição e uma aposta. Foi com o desejo de intervir de alguma forma no presente e agir sobre o futuro, ampliando o conhecimento da poesia de Lara de Lemos ao público maior, que iniciei meu estudo sobre a obra da escritora gaúcha em 2008, na ocasião do meu pós-doc. Na ocasião, examinei o percurso poético da autora, tendo como fio condutor as relações entre o íntimo e o público em sua expressão. No ensejo do centenário de seu nascimento, este trabalho mostra como fatura estética e contexto político, com especial atenção ao autoritarismo da ditadura militar, articulam-se entre resistência e proposição de aberturas. Em tempos que alternaram períodos de democracia e ditadura, Lara de Lemos produziu versos que apresentam os impasses vividos pela sociedade brasileira diante do contexto social em que se verificou um processo de desenvolvimento econômico, modernização social e participação política, acompanhado de períodos autoritários e de crises econômicas. Com poemas alinhados tanto às formas clássicas da lírica quanto ao verso livre modernista, a autora experimenta também a estética de vanguarda dos anos 70, mostrando-se aberta a praticar a linguagem poética em suas múltiplas potencialidades. Sua obra abarca temas que vão desde o sentido da existência, o amor e suas contradições, as injustiças sociais, as agruras do fazer poético, até chegar aos meandros da memória individual e coletiva dos anos de chumbo no Brasil. Nascida em 22 de julho de 1923, em Porto Alegre, Lara Cibele de Lemos formou-se em História, Geografia, Pedagogia,
jornalismo e direito, e fez especialização em literatura inglesa e contemporânea em uma universidade nos Estados Unidos. Com uma ampla formação acadêmica, destacou-se no cenário gaúcho e carioca pela sua atuação como professora, tradutora, poeta e jornalista. Em sua atuação no meio jornalístico, a autora colaborou com periódicos gaúchos como Correio do Povo e Zero Hora e cariocas como Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa. Colaborou ainda com a revista de Adorim, de Minas Gerais, e com a revista Coloque Letras, de Lisboa. Ela foi professora de História Geral no quadro único do Magistério Público Estadual do Rio Grande do Sul e funcionária do Ministério da Educação e da Cultura, atuando em diferentes funções. A escritora viveu em Porto Alegre até 64, ano em que se mudou para o Rio de Janeiro com os filhos. Nos anos 70, foi membro do Conselho Editorial da editora Expressão e Cultura e professora assistente de Economia Política da Faculdade Cândido Mendes. Com sua aposentadoria, em 78, passou a morar em um sítio em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Embora Clara de Lemos tenha se dedicado mais à poesia, sua produção literária inicia-se pela prosa. Ela estreia na literatura com a publicação de 2 contos na revista do Globo, Homem Lugar e Mulher Só, em 1955. Em 62, com mais 8 escritores, publica 4 contos na coletânea 9 do Sul, Um Ser Delicado, Em Meio da Noite, Viagem e Dona Eufrásia. Os textos publicados inicialmente em jornais são reunidos em 63 no livro Histórias Sem Amanhã. Pelo seu conteúdo intimista, esses textos podem ser considerados crônicas subjetivas. Alguns desses relatos abordam diretamente a opressão feminina e o anseio de emancipação, sendo nítida a oposição entre os desejos íntimos da mulher e a sua vida exterior, ainda presa a condicionamentos da sociedade patriarcal. Entretanto, na maior parte dos textos, a autora analisa o descompasso vivenciado pelo ser humano, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, problematizando a fragilidade da condição humana. Na poesia, sua estreia foi com o livro Poço das Águas Vivas, em 57, pelo qual recebeu o Prêmio Sagol. Trata-se de uma obra com foco na subjetividade, conscientemente voltada para o eu. Seu segundo livro, Canto Breve, de 62, dirige um olhar ao social, mas guarda a perspectiva da experiência pessoal da autora, tendência que será observada ao longo de toda a sua obra, que se constitui ainda dos seguintes títulos: Aura Mara, de 69, ganhador do Prêmio Jorge de Lima, do Instituto Nacional do Livro, Para um Rei Surdo, de 73, Amálgama, de 74, que reúne poemas dos livros anteriores e foi organizado pela professora Maria da Glória Gordini, Adaga Lavrada, de 81, Palavra Vara, de 86, Raicais, de 89, edição da autora com ilustrações de Mário Wagner, Águas da Memória, 1990, que ganhou o Prêmio Nacional de Poesia Menotti Belcritia, Dividendos do Tempo, de 95, Prêmio Açorianos de Literatura, melhor livro de poesia, Inventário do Medo, de 97, Lara de Lemos, Antologia Poética, de 2002, que ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura na categoria Melhor Livro de Poesia, e Passo em Falso, em 2006. No ano de 85, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre concedeu-lhe o diploma de Mérito Cultural pelo conjunto de sua obra. Em 97, a autora recebeu o diploma de Personalidade Cultural da União Brasileira de Escritores. Além de ter sua obra reconhecida por importantes críticos literários como Guilhermino César, Maria da Glória Gordini, Gilberto Mendonça Teles e Paulo Bonai, Lara de Lemos ganhou notoriedade ao compor com Paulo César Pereiro, em 61, o Hino da Legalidade, para o movimento popular pela posse de João Goulart. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, solicitou esse hino ao grupo de artistas que frequentavam uma oficina no Teatro de Equipe, que atraiu muita gente que era a favor da legalidade. Nessa época, conforme Almeida e Guimarães, Lara de Lemos participou do Comitê de Resistência Democrática dos Intelectuais
que se reunia na sede do Teatro de Equipe, em Porto Alegre, entre o final da década de 50 e início da década de 60. A leitura da poesia da escritora gaúcha logo revela que estamos diante de uma poeta moderna e com evidentes ressonâncias na atualidade. Isso se dá porque a autora fala de seu tempo com uma profunda consciência das contradições que definem nosso estar no mundo. Embora Poço das Águas Vivas, o livro de estreia, seja considerado pela própria autora como uma obra que se volta para o eu, o mundo já se apresenta ali como um elemento importante na definição dos sentimentos do sujeito livre. A preocupação com o humano e a precariedade da vida é representada desde o início. Então eu passo a leitura de um poema, esse não está aqui, tá? Que é o Passeio. Estradas entrecruzadas, campos, mares, céus e rios, se perde nosso destino na rede de tantos fios. Sobreviventes de sonhos, nesse mar de puro sal, buscamos a sempre estrela do claro amor integral. Das brancas praias do nada só queremos um horizonte, o tempo sem transigências, com rugas na nossa fronte. O certo do breve enigma, nesse passeio sem norte, é ancorar ao fim do dia, no quieto porto da morte. Em seu percurso, Lara de Lemos afirma-se como poeta de grande expressão, ao conciliar lirismo e representação social, mostrando-se precursora de uma escrita de mulheres voltada às questões sociais e políticas, da qual se considera a poeta gaúcha uma das representantes brasileiras mais importantes. Se por um lado a autora se destaca por desenvolver uma dicção voltada ao social, por outro não deixa de erigir um lirismo profundo e próximo do realizado por Cecília Meirelles, como em Canto Breve, do livro homônimo, segundo livro da autora, em que aborda o amor e o caráter transitório da existência. Passo a leitura. Ouve em silêncio meu canto breve, e não perguntes se voltarei. Voltam as nuvens, retorna o vento, em puro nada me tornarei. Dá-me teus ossos, tua clara infância, velhos segredos desfolharei. Seremos relva, seremos dança, serei alteza, tu serás rei. Teremos sóis, teremos luas, muitas terras que inventarei. Velejaremos antigas lendas, serás o barco, água serei. Seremos dois, nada é tão belo, em 1000 futuros te sonharei. Mas não me queiras, molinho belo, em puro nada me tornarei. Com imagens contrastantes, o poema sinaliza a tensão entre o desejo de um amor perene e o anseio de liberdade. O desenvolvimento de tal contradição no gênero lírico é responsável pela riqueza do texto, que mostra o quanto Lara de Lemos é moderna. Pontuando sua modernidade, Maria da Glória Godinho ressalta o viés socialmente emancipatório de sua poesia, o que a aproxima de autores brasileiros como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, com os quais não só dialogava poeticamente, como mantinha contato pessoal, através de cartas, cartas que nós podemos ter acesso no acervo do Delfos. Apontada pela crítica como uma obra que evolui do subjetivo para o social, Canto Breve, de 62, anuncia a mudança de perspectiva no poema Do Acontecido, um dos primeiros poemas do livro. Não mais a mesma flor ou a mesma água, que outros são os olhos e outra é a sede. Diante de acontecimentos históricos como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o eu lírico de Canto Breve vê-se impelido a falar ao mundo onde prevalece a degradação do mundo. Ao equiparar a voz poética à voz dos puros e sofredores, a autora reforça a função social da literatura, em consonância com as reflexões de Theodor Adorno, para quem a obra de arte tem sua grandeza unicamente em deixar falar aquilo que a ideologia esconde. A literatura de Lara de Lemos, nesse sentido, deixa falar sobre os descompassos da vida em sociedade e sobre a ausência de perspectiva de futuro, sensação típica dos anos pós-guerra, como se observa em Do Homem. Foi forjado no sal, no bem, quem sabe no mal, o teu destino.
O que vives não queres, nem te é dado viver o que tu queres. A memória é caminho, ou talvez um castigo, ido, tido, o futuro um deserto, imenso, grave, certo. A afirmação do papel social da literatura, entretanto, não se dá sem conflitos. Em Poema do Amor Demais, de Aura Amara, livro de 69, o eu lírico manifesta a sua dor pela falta de respostas ao seu poema. Que faço do meu poema recado para ninguém? Que faço dessa canção nos limites do caminho, esquive, cal, terra, chão? Que faço do voo cego, dessa fúria, dessa sanha, de abraçar o inabraçável e transcender o meu ontem? Amar é transbordar, é transgredir, é ampliar-se, até as imprevisíveis fronteiras do homem. Que faço, por Deus, que faço dessa dor do mundo? Se antes o poema servia para falar ao mundo, agora ele se mostra inaudível, ao ser referido como um recado para ninguém. Por um lado, a ausência de repercussão do texto pode ser associada ao período politicamente conturbado que foi escrito logo após o AI-5, Ato Institucional número 5 da ditadura. Por outro, tal ausência também reflete o anonimato da literatura de mulheres, que durante muito tempo não teve a visibilidade necessária para dar o seu recado. Em Para um Rei Surdo, de 1973, o poema de mesmo nome retoma esse desconforto e expressa o sentimento de impotência do sujeito diante da impermeabilidade de um rei surdo ao seu apelo. Sem enredo nem rédeas, respirando o seu susto, foi jogado no circo entre leões astutos. As patadas dadas por fastio e vício fizeram da culpa o melhor dos ofícios. No caos do sarcasmo ou sarcófago, o homem é apenas o seu pânico, seu pranto mecânico. Quando nada mais resta do ser triturado, lhe voltam as vestes, lhe dão os sapatos. Como narrar ao rei surdo a verdade do que ocorre no mundo? O texto apresenta as assimetrias das relações de poder, principalmente em contextos em que a repressão e a violência se fazem presentes, remetendo à experiência de Lara de Lemos nos cárceres da ditadura brasileira. A falta de enredo e rédeas apontada no poema evidencia a fragilidade do ser humano frente aos aparelhos de censura. Sem a possibilidade de contar a própria história e sem poder de decisão sobre sua vida, resta-lhe apenas assumir a culpa como o melhor dos ofícios naquele momento. Na trilha da poesia comprometida com seu tempo, a escritora tece ligações significativas com textos da tradição, dialogando com a mitologia e com autores da literatura brasileira e mundial. Além de produzir bons frutos, essa interlocução revela uma intenção de inserção na cultura, através da problematização de questões humanas, por assim dizer, de todos os tempos. Em Jardim Inútil, do livro Palavra Avara, de 86, a epígrafe de João Cabral de Melo Neto, abro aspas, uma pedra de nascença, entranha a alma, fecho aspas, aponta a afinidade da autora com o projeto do poeta nordestino, caracterizado pela ruptura com a lírica voltada unicamente para o eu. Então, passo a leitura de um poema. Jardim Inútil. Cultivo pedras num jardim oculto, onde nada medra, nem era, nem amor, nem músculo. Escondo no contorno polido do seixo a vida, que pulsa no âmago de tudo. Nesse poema, Lara de Lemos busca a expressão de uma forma contundente, usando a metáfora da pedra como elemento onde se situa a vida. A intertextualidade com João Cabral de Melo Neto também pode ser observada em poemas de cunho social, como Cantilena Nordestina, em que a oralidade da cultura brasileira serve de veículo para a denúncia. 2,
canga no lombo, carga de boi. 3, 4, 4 meninos no quadro do quarto. 5, 6, na cova miséria, 100 anjos fez. 7, 8, nem pão nem farinha, café sem biscoito. 8, 9, nem verde nem planta, a chuva não chove. 9, 10, ninguém se incomoda, pobre tu és. Em consonância com poetas que fizeram do ofício poético tema de criação, como Mário Quintana, de quem foi amiga e colega no jornal Correio do Povo, Lara de Lemos identifica o poder de regeneração constante da palavra. Em Palavra Vara, poema que dá título ao livro do qual faz parte, a escritora revela sua concepção de palavra como feixe de possibilidades, usando a figura da hidra, um monstro que renasce de si mesmo eternamente para representar. Palavra é hidra, palavra é arma, depende da forma em que é amada. Pode ser escura, pode ser clara, pode ser fúria, pode ser aura, pode ser textura de outra palavra, pode ser ternura não revelada. No cofre da alma, a palavra é amarga, lavra o que agrava e a si mesmo salva. No cofre da fala, a palavra é árdua, corta o que sobra, é palavra vara. Em Águas da Memória, 1990, obra em que Lara de Lemos se volta para o tempo numa perspectiva intimista e sensorial, observa-se uma mudança no que se refere ao significado atribuído à palavra poética. Poesia traz a imagem de uma flor que está no limiar entre a vida e a morte para representar o ofício poético. Acho que essa não está aqui. Não, essa não. Mas é bem curta. Flor colhida em pura sorte nos abismos, onde reside a vida e a morte. Em um movimento de retorno ao passado e a tonalidade dos primeiros poemas, a poesia é entendida como um produto da sorte, sendo colhida em um locus primordial. Ainda que a ideia de transcendência da matéria poética seja reiterada em Nas Águas da Memória, essa concepção não descarta a consciência da autora de que o poema é, antes de tudo, construção, como se observa em Dos Andaimes do Verso, de Dividendos do Tempo, de 1995. Os andaimes do verso permanecem escondidos em lajes de basalto, em pedras de granito. O verso se constrói na forja das palavras, no encontro dos fonemas, no jogo das metáforas, no sinal das sinédoques, no conluio das consoantes, na sílaba da métrica, nas rimas tones, na cadência do ritmo, no imagismo da antítese, no duplo dístico, no teor dos tercetos. Mais trama do que lágrima, poema é estratagema. Por meio de uma poesia pensada como estratagema, Lara de Lemos dá forma estética à experiência da prisão, especialmente em Adaga Lavrada, de 1981, e em Inventário do Medo, de 1997. O texto que abre a segunda parte de Adaga Lavrada, Périplo, aponta a insegurança sentida. A rota é insegura, abandonei lenho e bússola, guio-me pelo medo. A concisão do poema sugere a redução da existência ao sentimento do medo. O resultado, antevisto no título, remete a uma viagem que se retorna ao ponto de origem, ou seja, uma trajetória em que todas as lutas e resistências mostram-se inócuas. Em degredo, ao se olhar no espelho, o eu lírico reconhece apenas a marca amarga no rosto. Em lugar de documentos, deixaram-me a marca amarga no rosto. Nela me reconheço a cada dia, única identidade a que pertenço inteiro. São 16 anos que separam as publicações de Adaga Lavrada e Inventário do Medo. Neste último, a escritora faz alusões e referências diretas à sua traumática experiência na prisão nos anos 70. Nas palavras de Astrid Cabral, em Pós-Fácil à Obra, neste livro, Lara de Lemos procede à exumação de sua traumática experiência durante as décadas de chumbo.
O poema De Súbito é o Susto deflagra a ação repressiva, evidenciando o tom de denúncia que perpassa o livro. Esse não está aqui. De súbito é o susto, estampado no rosto, refletido no espelho, parado na garganta. Invasores transitam pelo quarto, desrespeitam o sono em furor incontido. Colocam algemas em pulsos inocentes. Contra palavras, há muros. Contra lamentos, murros. Levam jovens na mira de fuzis reluzentes. Em nome de uma suposta preservação da ordem, o poder instituído nos tempos da ditadura no Brasil ameaça a integridade humana, ferindo seu direito à privacidade e à autodefesa. No poema, a autora denuncia a injustiça cometida pelos invasores e sua brutalidade. A repetição das vogais fechadas ao longo do texto reforça o clima de opressão desencadeado pela invasão de domicílio, praticada com vistas à desarticulação política do indivíduo. Vou dar uma puladinha aqui. A coação e a violência, largamente utilizadas no período pós-64, foram legalizadas a partir dos atos institucionais. Desde o primeiro ato institucional de 9 de abril de 64, já se podia constatar o poder repressivo do regime. Nele foram lançadas as bases para os inquéritos policiais militares, os IPMs, que era um mecanismo legal para eliminar o denominado inimigo interno, ou seja, todos aqueles que pensavam diferente, tinham outras opções políticas e atuaram na derrubada do governo, segundo Peterson. Lara de Lemos faz referências diretas aos interrogatórios e à tortura, comparando os tempos da ditadura a épocas anteriores da história, como a da Inquisição, em que o indivíduo não podia discordar no campo da fé. O poema da investigação descreve o ritual do interrogatório e a impotência do indiciado frente às acusações recebidas. Então, as perguntas repetidas, hipóteses formuladas, o acusado deve sempre responder com clareza. Ao inquiridor cabe agir com firmeza. Pode inclinar-se à paciência, desde que o investigado saiba que está à mercê de traçados, peias, celas, onde aguardará a sentença. Caso insista o acusado em negar crimes funestos, é praxe instigar-lhe o medo. O poema delata a arbitrariedade das investigações que constrangem o interrogado a assumir a culpa por crimes não cometidos, restando-lhe apenas aguardar a sentença. Com a privação do direito ao protesto, a culpa passa a ser a única alternativa possível. Nesse processo, o ser perde sua autonomia enquanto sujeito. O poema constitui-se dessa forma como um locus para a expressão e a denúncia da injustiça sofrida. Em resposta aos tempos em que não era possível responder com autenticidade, em Da Existência, agora sim, a poeta afirma não querer palavras débeis para falar do combate, mas a palavra que expressa a verdade pura. Cantarei versos de pedras. Não quero palavras débeis para falar do combate. Só peço palavras duras, uma linguagem que queime. Pretendo a verdade pura, a faca que dilacere, o tiro que nos perfure, o raio que nos arrase. Prefiro o punhal ou foice, as palavras arredias. Não darei a outra face. Os versos de pedras servem como registro e denúncia, estou repetindo bastante, denúncia, de um tempo que não pode ser apagado da memória. Conforme pondera Seligman Silva, aquele que testemunha se relaciona de um modo excepcional com a linguagem. Ele desfaz os lacres da linguagem que tentavam encobrir o indizível que a sustenta. A linguagem é, antes de tudo, traço de uma falta, de uma ausência. A despeito da opressão sofrida,
Lara de Lemos faz da palavra poética um meio de resistência e de elaboração das experiências pessoais traumáticas. Ao afirmar que cantará versos de pedras, a escritora gaúcha pretende que sua poesia permaneça dura como a pedra, a fim de servir como registro de um tempo de agruras que não pode ser apagado da memória coletiva. No intuito de não dar a outra face, a poeta rememora fatos que, indo além da experiência pessoal, simbolizam a situação vivida por todos aqueles que ousaram se opor ao poder, seja através de ideias ou de ações. A representação do drama coletivo da tortura pode ser observada em Celas 6. A hora dos capuzes negros é a hora mais negra dos prisioneiros. Descer as cegas pelas escadas, apalpando paredes, adivinhando fissuras, pisando superfícies escorregadias de sangue e urina, às cegas. Na última parte do livro, intitulada Reminiscências, o poema Para que no haya olvido, escrito em espanhol, projeta as reflexões sobre a ditadura para além das fronteiras do Brasil, reafirmando o papel do poema para a memória de um tempo compartilhado por toda a América Latina. Passo a leitura. Tiempo sumidero, el poema chispeia breve relámpago en las tinieblas. Arduo intento de retener por milenios el pájaro en su último vuelo. Relâmpago nas trevas, como puder dar-me paz, a imagem poética consagra um instante e o singulariza como testemunho. A poesia multifacetada de Lara de Lemos é um exemplo singular na literatura brasileira de testemunho profundamente enraizado em seu contexto e compromissado com a memória social. Através de um alto nível de elaboração estética, a autora pensa sobre o homem no mundo, situando-o entre os acontecimentos históricos, sociais e políticos do seu tempo. E para finalizar, então, eu cito um poema do último livro da autora, que é o Passo em Falso. É interessante assim, situar que esse livro foi escrito depois que ela sofreu um acidente. Ela passou os últimos 13, ela caiu numa ribanceira, assim, no sítio de Nova Friburgo, e ela passou os últimos 13 anos de vida numa cama. E na época do meu pós-doutorado eu cheguei a entrevistá-la, consegui localizá-la no Rio de Janeiro, e ela então conta desse acidente e do quanto esse livro então tem relação, né, com essa fase da vida dela. Em Da Gula do Tempo, de Passo em Falso, 2006, seu último livro, a autora reitera a ideia de que o poema é uma forma de permanência. Há na gula do tempo tanta fome que devora dias, horas, anos, milênios, tempos incontáveis, sem repouso, sem dó de seu nome. Sei que morrem estrelas nessa lei, que leva minhas vísceras, meus ossos, em lágrimas de dores que calei. Sofrer é sina, fado, é fado nosso. Antes que chegue a hora minha, só o poema será desta aventura que nos joga sozinhos no vazio. De súbito anoitece e apaga nossa vida em tempo certo. Na aventura de viver a poesia como um ofício, segundo confidencia Lara de Lemos em entrevista de 2009, ela não cede às palavras arredias e nos oferece uma percepção profunda e aguçada da realidade, que deve permanecer viva na memória das novas gerações. Isso, gente. Obrigada. Muitíssimo obrigado, professor Sinara, por essa fala um pouco forte. Vou passar então a palavra para a professora Regiane para fazer sua fala sobre a elaboração antropofágica. E aí, no final da fala da professora Regiane, a gente abre os comentários, as questões, enfim. Deixa eu só me ajeitar.
Bom, gente, então, primeiro, bom dia, obrigada, né, pela presença de todo mundo, muito obrigada para o João também, né, por promover esse encontro aqui entre a gente, né, como se fosse um intervalo, assim, um parênteses nessa nossa rotina assim tão louca, né, de aulas e burocracias, né, então o João tem conseguido, assim, mobilizar, fazer um movimento, assim, para reunir os colegas para discutir, né, para, sei lá, fazer aquilo que eu acho que é a coisa mais legal da academia, né, que é a discussão de ideias, o encontro, assim, né, a gente pode amadurecer também coisas que a gente está pensando, né? Então, muito obrigada. E, bom, gente, esse é o título do meu trabalho. Eu fico até um pouco constrangido, porque acho que o título promete muito mais do que aquilo que eu vou conseguir mostrar aqui. Mas é um trabalho, assim, inicial mesmo, sabe? Uma reflexão que eu estou amadurecendo. Talvez isso se torne o meu futuro projeto de doutorado, de pós-doutorado, quer dizer, um pós-doc, né, que se tudo der certo vai acontecer o ano que vem. E essa ideia, ela surgiu numa disciplina, né, que eu trabalhei no primeiro semestre, no IPG, que se chamou O Marginal e o Periférico na Literatura Brasileira, uma perspectiva antropofágica. E aí a ideia da disciplina era estudar as manifestações da cultura marginal no Brasil em referência, assim, a dois momentos específicos, né? O marginal ali dos anos 60 e dos anos 70, né? Que é um movimento contracultural, né? Daqueles jovens intelectualizados, né? De classe média. E num outro momento, a partir dos anos 2000, né, com a emergência, assim, dessas vozes, né, vindas das comunidades periféricas, e que aí esse marginal vem muito atravessado, né, fortemente atravessado por questões de classe, de raça, né, de gênero. Então, assim, o eixo foi esse, assim, foi pensar, assim, um certo traço, uma certa, assim, subsistência de um traço marginal, né, na cultura brasileira, e também, assim, pensar o marginal como um ponto de inflexão, né, de virada mesmo nessa nossa tradição cultural, que vai estabelecer uma outra forma de relação com a arte, da relação da arte com o social, uma outra ideia, assim, da própria figura do intelectual e do artista, assim, que vai desintelectualizar um pouco mais a ideia de cultura e tentar estabelecer, assim, uma proximidade maior, um contato, né, da arte, uma ideia de arte que não se distingue muito do ambiente, assim, né, da experiência, né, da vida. Né. Então, assim, o estético não só presente no objeto literário, né, mas o estético também como uma atitude, assim, como um modo de ser, de estar, de estabelecer novas formas de relações. Eu acho que tem essa inflexão do marginal que começa aí nos anos 60, 70. Bom, além disso, assim, o termo marginal, ele se presta, né, a gente vai ter que fazer uma certa, precisar um pouco conceitualmente, porque ele se presta a múltiplos entendimentos, né, ele pode significar muitas coisas, inclusive, né, ele pode significar o bandido, né, o delinquente, ele pode significar também, né, se referir àqueles sujeitos vulneráveis, né, aqueles pertencentes a grupos minoritários, né, pode significar também as manifestações artísticas que estão fora do cânone ou então que se dão fora do grande mercado editorial, e pode significar também, né, as obras produzidas por esses sujeitos, né, excluídos tanto social como econômica como culturalmente. Mas, assim, aí eu tentei encontrar, assim, um eixo, assim, um marginal num sentido mais, não sei se essencial, assim, mais denso, pelo menos, né? Então, assim, pensar que o marginal do ponto de vista político, ou do ponto de vista também da relação com o poder, né? Porque aí, nesse sentido, o marginal, ele vai sempre existir, assim, na relação com o centro, que é o centro do poder,
que é o lugar, né, da hegemonia, que é o lugar da norma, é a partir de onde as regras são definidas e a partir de onde assim, né, se exerce o controle das representações. Então o marginal sempre vai existir nessa relação dialética, né, com esse centro. E porque dialética, né, esse centro assim, ele não é fixo, né, ele não é estável, e também as posições das margens também vão se moldando. Né? Bom, mas assim, seja como for, não dá para entrar assim, nesses aprofundamentos, né, mas aí o que eu peguei assim, pensar como mais importante é essa capacidade que o marginal tem, né, de se traduzir como uma contraposição ao poder, sabe, aos bons modos, à impostação erudita da cultura, ao elitismo colonizado e colonizador. E daí é o gancho que eu faço com a antropofagia, né? Daí a retomada também nesses dois momentos desta marginalidade cultural da antropofagia. Não tem tempo de dizer isso aqui, mas não é à toa que em 67, né, é montada o Rei da Vela, do Zé Celso, né, há toda uma redescoberta da antropofagia aí, né, pelo tropicalismo, pelo cinema marginal, né, e nos anos 2000, né, então, também há uma releitura dessa antropofagia, né, por esse movimento da literatura marginal periférica, numa espécie assim, de devoração da própria antropofagia modernista, né, que aí a gente vai ter os manifestos da antropofagia periférica do Sérgio Vaz, do veículo literário, o manifesto favelofágico. Então, assim, é muito evidente assim, que nesses dois momentos, né, dessa, digamos assim, emergência de uma cultura marginal, né, na tradição literária brasileira, existe uma retomada explícita da antropofagia, né? Então, pensando assim, nesse gesto fundamental da antropofagia, do marginal como contraposição, né, ao poder, ao elitismo, à impostação erudita, né, a essa ideologia assim, da colonização, é que a antropofagia assim, é retomada como uma espécie de antídoto contra a peste dos chamados povos cultos e cristianizados. Esse é um trecho lá do Manifesto Antropófago, né? Então, há em torno da antropofagia uma espécie de pacto estético e político entre os marginais, tá? Aqueles situados à margem dos centros do poder, mas certamente não fora do jogo e não fora da história. Então, há um país visto pelos europeus que aqui chegaram no século XVI, né, e viram uma terra bárbara de habitantes selvagens e canibais, resta inventar uma outra história em que a margem, né, que é o elemento secundário, o elemento menor, o elemento impróprio, ou seja, o tabu, né, se converta, né, aí é a mudança, né, é o giro que é próprio da operação antropofágica, né, da transformação do tabu em totem. Então, aí, então, se reverta, né, então esse elemento marginal, né, que é o elemento menor, se transforme nessa vitalidade criativa e instauradora de novas formas de existência. Então, a antropofagia ela sobrevive, né, nessas expressões marginais como um traço originário de resistência às opressões coloniais e funciona como uma matriz, né, de uma originalidade primitiva, como redescoberta do instinto bárbaro de devoração. Então, tanto os marginais dos anos 70 como os oriundos assim, dessa efervescência cultural das periferias contemporâneas, eles recuperam o impulso primário agressivo contido no rito antropófago que faz da vingança e da devoração o motivo da festa, da alegria, da celebração.
é que assim, nenhum outro complexo cultural como a antropofagia causou tanta reação, causou tanto horror, causou tanto pavor nos europeus que chegaram aqui, e isso está muito registrado nas crônicas, né, nos cronistas, os viajantes do século XVI, a gente lê essas crônicas, o Gandalf, o Léry, né, todos eles, assim, eles se mostram muito espantados, assim, né, com aqueles seres bestiais, devoradores de carne humana, uma gente sem alma, uma gente sem Deus, uma gente animalesca, né? Bom, então aí é que a antropofagia surge, né, como esse operador assim, político, acho que dos melhores que a gente poderia ter assim, para pensar numa filosofia brasileira, né? Um pensamento antropófago, né, brasileiro, como essa contraposição a essa ordem castradora que vai exercer, né, essa opressão primordialmente sobre esse corpo, né? Esse corpo festa, esse corpo alegre, esse corpo celebrativo, né? Em torno da devoração. Então é isso que precisa ser, né, reprimido. Afinal, o antropófago, agora que eu vou mostrar aqui, eu tenho uns adesivos para mostrar a imagem. Afinal, o antropófago, com seu corpo misto de humano, planta, animal, né, esse ser sem identidade, disforme, desviante, é ele que resiste à lei, à identidade. Então, para analisar, isso aqui é só um pouco um enquadramento muito breve, assim, teórico dessa relação entre imaginário e periférico, como eu estou pensando. Então, aí, para pensar, para a gente analisar um pouco essa face antropófaga do corpo marginal, é que eu vou aqui apresentar para vocês, né, alguns objetos, né, do Hélio de Sica, chamados bólides. É uma coisa muito complexa a gente entender os bólides. Eu tenho que assim, ler muito, estudar muito, ler muito ainda o Oiticica. O Oiticica tem uma quantidade enorme de textos, né? Mas assim, faz parte de todo assim, do programa experimental do Oiticica, né? Porque ele trabalha com bólides, com núcleos, com penetráveis, com parangolés, né? Mas enfim, os bólides são uma espécie assim, de objetos tridimensionais, geralmente são caixas de madeira ou de vidro, e aí dentro dessas caixas tem vários materiais, pode ter areia, pode ter terra, pode ter pedaço de papel, pedaço de tecido, né? Pode ter fotos, pode ter poemas, né? E aí o observador, ele precisa explorar assim, todos os sentidos desse objeto, interagir com esse objeto, abrir uma gaveta, né, se debruçar, quase que mergulhar dentro da caixa, né? Enfim, essa concepção um pouco assim do transobjeto também, né? Do Oiticica. Bom, então vamos começar. E também a Luísa Romão, né, o livro Sangria, de 2017. E aí a ideia é que essas obras, assim, elas trabalham o corpo como um território marginal, tá? O corpo como um território marginal e produtor de linguagem. O gesto estético que dá forma ao corpo tem a devoração como princípio, segundo essa típica operação antropofágica, né, pela qual a matéria recalcada é convertida no seu contrário, né, no tabu, no totem, não para restituir uma nova ordem, mas um movimento de desrepressão, liberador de dissensos e energias utópicas a favor da vida. Então, a primeira das fotos, não? Então, duas fotos de bandidos publicadas em jornais nos anos 1960 servem de inspiração a obras de Hélio Oiticica que homenageiam o corpo marginal. A primeira foto mostra o corpo de Cara de Cavalo, que era um bandido muito famoso na época, procurado pela polícia, havia fugido várias vezes da prisão. Cara de Cavalo, apelido de Manuel Moreira, um homem negro, periférico, morador da extinta favela do Esqueleto, no Rio de Janeiro,
que o artista conheceu quando circulava por favelas e morros cariocas, interessado, né, no samba e nas expressões artísticas do carnaval. Acusado de assassinar um policial, Cara de Cavalo foi perseguido por uma organização paramilitar e executado em 1964 com mais de 50 tiros, como amplamente anunciado em vários jornais da época. Aí as manchetes, né? General lidera guerra contra o Cara de Cavalo. Cara de Cavalo perseguido por um verdadeiro exército. Cara de Cavalo rompeu o cerco policial à bala. 61 tiros eliminaram Cara de Cavalo em Cabo Frio. E aqui nessa outra matéria diz assim, fala em 52 tiros. Então, né, nem se sabe exatamente a quantidade de tiros. Isso lembra muito uma crônica da Clarice, né? Os 13 tiros que mataram, né, o menino. Então, as letras garrafais das manchetes chamam a atenção para a quantidade excessiva e imprecisa de tiros, né, que ecoam nessa crônica da Clarice Lispector, enquanto as imagens expõem um corpo, né, semidesnudo, estirado no chão, inerte e apagado, né, em suas feições particulares. No conjunto, imagem e texto, né, dessas fotos aqui, remetem, né, àquilo que o Agamben designou como homo satir, né, aquele ser destituído de direitos, alheio à proteção da lei, aquele que pode ser morto, né, violento, está aí, impunente. Bom, e outros trabalhos, né, famosos do Oiticica, né, entre esses, né, trabalhos, está também o Bole de Caixa número 18, que é outra homenagem à Cara de Cavalo, esse aqui. Concebido em 1965, né, onde se lê um poema, não dá para ver direito ali, mas tem um saco de areia aqui dentro da caixa, e nesse saco de areia está escrito esse poema aqui. Aqui está e ficará. Contemplai seu silêncio heróico. Em 1968, Cara de Cavalo reaparece em outro Bolide, desta vez sem poema, né, o Bolide de Caixa 24, Cara a Cara de Cavalo, que traz uma fotografia do seu rosto. Então, a reprodução da fotografia de Cara de Cavalo no fundo da caixa expõe a sua identidade, obrigando o público a se deparar cara a cara com um ser humano estigmatizado pela sociedade, que castrou toda a possibilidade de sua sobrevivência, que o reduziu a um corpo condenado ao silêncio heróico, né, no poema. Bom, e então essas são as obras em cima da foto do Cara de Cavalo. Tem uma segunda foto, que é de um outro marginal, do Alcir Figueira da Silva, que no ano de 1966 se suicida para não ser pego pela polícia numa tentativa frustrada de assalto a um banco. É essa foto aqui. Então a imagem serve de motivo, né, para a composição desse outro Bolide aqui, que tem um título, né, Por que a Impossibilidade? E além do título podemos ler ou intuir aqui, ó, nesse pedaço, né, um pedaço de pano, onde estão escritas algumas palavras, mas que a gente não identifica muito bem. A gente identifica a impossibilidade pelo título, né, e outras palavras meio soltas, assim, que não chegam a formar um sentido, né? A gente vê ali existência, buscou, filho, querer, olhando de pertinho, dá para identificar essas palavras soltas, assim. Então, sua figura também, né, foi estampada talvez essa aqui é a imagem mais conhecida, na Bandeira Poema de 1968, com a frase "seja marginal, seja herói", que se tornou uma espécie de emblema do que ficou conhecido como cultura marginal. Então, os Bólides e a Bandeira Poema de Oiticica põem em evidência esse corpo marginal, né, fora de qualquer juízo moralista,
né, que impeça a realização da experiência humana, portanto, contrapondo-se, né, à redução do corpo ao objeto descartável, indigno, a visão normalizada da violência, né, estampada nas manchetes e imagens dos jornais, né, como a gente viu. O gesto de Oiticica, que homenageia os corpos marginais, não se confunde com complacência ou romantização do bandido, mas lida com uma matéria conflitiva que a sociedade repele, né? Prefere transformar o bandido, né, no inimigo público número 1, para assim justificar a face bárbara, né, da civilização que autoriza a morte do outro. O corpo também é um lugar privilegiado, tá, do trabalho poético da Luísa Romão, a autora que se destaca na cena cultural dos saraus e slams que acontecem nas periferias brasileiras. E, bom, a Luísa Romão, acho que né, uma poeta que se tornou bastante conhecida depois que ela ganhou, né, o Jabuti em 22, com esse livro aqui, também guardamos pedras aqui, que é uma releitura da história ocidental, né? Da violência que construiu a literatura brasileira, né, em cima de uma guerra. Né? Então, maldita literatura e seu panteão de vitórias. É o verso. Então, ela tem esse trabalho assim, sempre de fazer uma releitura, né, uma desconstrução, uma reconstrução poética, né, da história, e aí ela traz a Grécia, essa violência, né, que inaugura a literatura, né, na Grécia, a Guerra de Troia, para a América Latina. Né? E é mais ou menos isso que faz também esse outro livro, Sangria, que é o Copacabana, que ela faz uma leitura da história da colonização, associando essa violência do processo colonial à violência sobre o corpo feminino. Tá, então vou passar para a Luísa Romão. Assim, o Oiticica ficou assim, bem rápido, tá? É só para a gente tentar fazer alguma. Eu sei que é uma coisa que eu tenho que aprofundar muito mais, desenvolver, eu quero transformar isso assim, num projeto de pós-doc. Assim. Bom, então vamos passar para a Luísa Romão, tá? Bom, a poesia da Luísa Romão, ela acontece, né, no espaço público das ruas, nas rodas de slam, e passa pelo livro sem perder a centralidade do corpo como território de expansão da linguagem. Seu projeto poético se propõe a desconstruir e desterritorializar as visões eurocêntricas que engendraram as violências, o racismo, o sexismo, persistentes, né, na sociedade brasileira desde os tempos coloniais. Então, Sangria, gente, Sangria é um livro muito interessante. Né? Ele é concebido. Esse aqui é a capa do livro. São imagens assim, fortes, o corpo feminino está exposto assim, né, nas fotos, nas partes, é um corpo todo recortado, né, e cheio de intervenções, né, sobre esse corpo. Então ele é concebido a partir de um corte na história oficial do Brasil. Os poemas associam as fases do ciclo menstrual aos ciclos políticos da história do Brasil, traçando uma espécie assim, de genealogia da formação político-social brasileira. Ele vai descrevendo assim, os sucessivos golpes e estupros, né, que decorrem dessas estruturas coloniais, patriarcais, né, que ainda são vigentes. Ele tem um formato de calendário, a gente abre o livro assim, aqui tem os dias do calendário, são 28 poemas, são 28 fotografias, que é o ciclo menstrual, né, a telinha que era dos anticoncepcionais, 28. Né? Então, assim, esse é o calendário da história e é o calendário assim, desses ciclos corporais, né, femininos. Então, as fotos registram as partes do corpo da própria Luísa Romão, né, sobre as quais então, ela faz essas intervenções em fios com costuras, né, em fios vermelhos, e aí ela vai sobrepondo objetos metálicos
sobre esses corpos, tá? Então vocês vejam aqui algumas imagens, aqui aquela imagem assim, né, que é bem, tem aí a imagem do corpo, é o formato da América Latina, esse corpo território, né, esse corpo nação. E assim, aparecem muito os orifícios do corpo posturados, né? A boca, o nariz, as mãos. Um pouquinho mais aqui sobre o livro. Então, o livro ele é organizado em 6 capítulos, depois eu apresento melhor esses capítulos. E ao longo desses capítulos são trazidos episódios da história do Brasil que são inseparáveis dos seus, né, efeitos sobre o corpo. Então, a desconstrução da nossa história patriarcal começa pelo símbolo fálico que dá nome à nação, o pau Brasil, tá? Que é o poema que abre o livro. Eu não vou fazer aqui a performance do Antônio, que eu achei muito legal isso, que é algo que eu acho que a gente deve exercitar muito nas nossas aulas de literatura, porque se eu tenho aqui a performance da própria Luísa Romano, por quê, né? Então vai ser assim, o primeiro poema, tá? Que abre o livro, e eu escolhi esta performance aqui, que é uma performance que ocorre no contexto do Islã mesmo. Desse jeito você me deixa louca. Muito coragem pra beijar sua boca. Mesmo que você não saiba, sua não tem outra. Da sua vida sou só eu louca. Eu quis escrever a palavra pra... Eu queria escrever a palavra... Eu queria escrever a palavra pra palavra, eu queria escrever a palavra pra palavra, eu queria escrever a palavra! Brasil. Aquele nome da qual tanto homem vira bicho, tanto bandido, general. Aquele nome de quem a borracha vira bala e perversidade, qualidade. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela palavra, conceito, racista, machista, país, produto, coluna, perfeito. Eu queria escrever a palavra Brasil. Aquela invadem tanto os verdes palindoques que esconde tanto mãe do tox. Eu queria escrever a palavra Brasil, mas a caneta, num ato de legítima revolta, como quem se cansa de escrever sempre a mesma trajetória, me disse: para e volta. Volta para o começo da frase, para o começo do livro, para o começo da história, volta para Cabral, as cruzes lusitanas chegando e se pergunta: da onde vem esse nome? Palavra, mercadoria, Brasil, pau, Brasil. O pau branco, hegemônico, enfiado à torta, direito, o suposto direito de violar mulheres. O pau a pique, o pau de arado, o pau de estrela, o pau de céu, o pau de fogo, o pau de fita, pau. Face. A colonização começou pelo útero. Matas virgens, virgens mortas. A colonização foi um estupro. Deodoro, metendo a espada entre as pernas de uma princesa. Babel, Pedro, ejaculando-se dom precoce. Costa e Silva gemendo 5 vezes. Ai, 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 ai. Aí 5. Getúlio, Geisel, Juscelino, Temer, Bolsonaro. A ordem parte da cabeça do membro ereto de quem é a favor da redução, mas repita no até o pau Brasil multiplicado 33 vezes. Enfiado numa só garota. Eu olho para a caneta e eu tenho certeza. Eu não escreverei mais o nome desse país
enquanto estupro for prática diária. E o ideal da mulher, amante antigo. Suas mãos certificam seu castelo, quem se identifica, fortifica o elo. Bom, gente, esse é o poema. Se a gente acompanha a leitura dela, a performance pela transcrição do poema do livro, a gente vai ver que tem mudanças, né? Porque assim, a performance e o poema, ele se altera, né, na hora. Uma coisa interessante, às vezes, tem quando ela faz ai, ela fala 5. Aqui a gente não tem ai, né? E fica ali subentendido, né? Então, né, o gesto, assim, ele vai acrescentando a performance, vai trazendo essas transformações do poema. E o que é interessante nesse poema, assim, que é a grafia da palavra Brasil. Não sei se dá para vocês verem aqui, porque vocês lembram quando ela começa a ler o poema, ela diz assim: eu queria escrever a palavra brá, a palavra brá, e a palavra não sai. Olha como é que ela aparece no poema, ela é cheia de caracteres, é BR, aqui um asterisco, um sinal de mais, um acento circunflexo, um sinal de percentual, quer dizer assim, sabe, a palavra ela fica indizível, ela fica indecifrável, né? O nome não sai, o nome não pode ser escrito, porque ele é a razão de um trauma, né? Então, vamos lá. Então, a palavra Brasil, pau-brasil, é símbolo de um trauma, né? Por isso mesmo, a linguagem tropeça, se torna impronunciável, né, face à violência do estupro. No entanto, é preciso decifrar, nomear o trauma, indagar sobre o seu sentido, o que no projeto poético e político de Luísa Romão significa voltar ao começo da frase, do livro, da história, remontar ao Brasil colônia, aos sucessivos golpes do Brasil República, Costa e Silva, Getúlio Vargas, Geisel, Temer, Bolsonaro. Bolsonaro não está aqui, tá? No poema escrito, essa performance foi depois. Esse livro foi publicado em 2017. O que está no horizonte político nesse período é o impeachment da Dilma, né? Que vai aparecer também no impeachment, não, um golpe, né? Contra a Dilma. Então, assim, aí até chegar aos nossos dias, né, então passando por toda essa história, até chegar aos nossos dias, com a imagem de um caso de estupro coletivo de uma menina, né, de uma jovem menor de idade, por 33 homens, ocorrido no Rio de Janeiro, em maio de 2016. Aí eu trouxe, assim, esqueci as manchetes, né, que saíram nos jornais daquela época, né. Não sabemos se foram 33 ou 36, como se fazia a quantidade de tiros, aquela, né, que matou aquele bandido, aquele marginal. Quando acordei, tinha 33 caras em cima de mim, diz menina que sofreu estupro coletivo, vítima de estupro coletivo no Rio Ponta, que acordou dopada e nua. Acordei com 33 caras em cima de mim, de garota de 16 anos, vítima de estupro. Bom, gente, assim, então a poesia da Luísa Romão, ela reescreve, né, a história desse corpo feminino em seus ciclos vitais, né? Então, o primeiro capítulo, eu não sei quanto tempo tem mais uns 5 minutos. Tá. Bom, então assim, o primeiro capítulo ele se chama Genealogia, e aí ele vai indagar sobre os nossos, que é o primeiro poema da performance, sobre os nossos antepassados históricos. Ele vai investigar esses genes que a gente carrega, né, que a nação carrega, aquilo que nos formou, né, aquilo que faz ser aquilo que somos. Né? Essa é a genealogia, são os poemas do primeiro capítulo. O segundo capítulo se chama Descobrimento,
que é quando o corpo-nação se mostra assim, nessa sua potência fértil, né, nessa sua exuberância, nessa terra, nessa floresta. Então, assim, é uma terra, corpo que está aberto à gestação, que está aberto ao prazer, ao desejo, mas também é, né, esse corpo, território que é explorado, que é assediado, que é violentado. O terceiro capítulo se chama Tensão Pré-Menstrual. E aqui os poemas vão dar conta daquilo que está por vir, né? De uma certa assim, desordem dos órgãos, né? Isso é outro. São aqueles sintomas, né, do período pré-menstrual. E aí os poemas vão se chamar cólica, náusea, febre, fadiga, vertigem. Aí eu tenho, por exemplo, esse aqui que se chama febre. Vou ler aqui, mas sem performance, tá? A gente só falando. Carne viva em terra quente. Carne quente enterrada viva. Antígona ao contrário. De cada desaparecida, desenterrar os ossos. Um nome, o algoz. Então esse é o poema Febre. Nesse capítulo eu selecionei esse outro aqui, que é Fadiga também. Sozinha, Penélope desfila, desafia abutres, o filho, a multidão. Mas os deuses aplaudem Ulisses. Então, esses dois poemas mais curtinhos que eu peguei para ilustrar assim, esse capítulo. O quarto capítulo se chama Corte, e ele é uma interrupção abrupta, né, no ciclo do corpo e da história. Uma mudança, tá? Ocorre uma mudança abrupta, uma desordem, né, nos órgãos desse corpo república. E é neste capítulo que está registrado o golpe contra Dilma. Se der tempo, depois tem a performance, assim, onde ela... Tá, esse corte na história, sabe? Essa mudança de curso da história. Bom, o quinto capítulo, ele se chama Ovulação, e é um momento em que, biologicamente, né, assim, ocorre a liberação do óvulo, né, o período fértil, em que pode ocorrer a fecundação ou não. O capítulo é composto de um único poema, né, aquele período único, assim, né, aquele poema onde, né, tudo pode florescer ou degenerar. Né? E esse poema se chama Período Fértil. E veja assim, 2002, 2016, né? Esses dados dizem alguma coisa, né? Então, o poema diz assim, né? Mas as contratações foram mais fortes que as contrações. Do lado esquerdo, o ovário atrofiou. Então, quer dizer, acho que é um pouco assim, a ideia traz essa ideia de uma utopia que fracassou, né? Do próprio fracasso da esquerda, né? Dessa promessa assim, de uma mudança histórica. Né? Bom, gente, por fim, o capítulo final, ele se chama Menstruação. Então, vocês viram que não aconteceu, né? A ovulação é aquele período que, bom, pode acontecer a fertilização, mas não, veio a menstruação. Né? Então, essa utopia ficou em suspenso, mas menstruação é o início de um novo ciclo também, né? É sinal, tá? Então ela é o sinal de que nada foi gestado, mas poderíamos pensar, né, que o fim de um ciclo também é o começo de um novo, né? E a sangria, que é título do livro, né? E que a gente sabe, né, se refere àquele processo de limpar as veias, né,
limpar o sangue das impurezas, né? Se usava até essas sanguessugas, né? Para purificar o corpo, né? Branquear a raça, e ela faz também essa analogia do limpar o sangue e branquear a raça. E é isso então que vai se referir o poema Sou Terra, né? Que é o penúltimo livro, o penúltimo poema do livro, 27. Sou a terra que absorve a seiva, a barragem prestes a eclodir, sem sangrar por mim mesma. Meu útero é bomba e não precisa de fósforo para explodir. Bom, aí o último poema, assim, que encerra o livro, aí esse eu quero colocar performance também, que é em referência a esse corpo lúteo. Eu tive que estudar bastante assim, todos esses processos corporais. Assim. Eu demorei para chegar assim, que é o lúteo. O lúteo é essa espécie de membrana que se forma em torno do óvulo, com alta concentração de hormônios reprodutivos. É o momento potencial da fecundação, que pode falhar, pode se perder, que pode virar luto, portanto, né, tem essa analogia também. Mas lúteo também é a luta, e a fotografia remete bem a isso, né? Em nome, né, desses, né, corpos, né, em nome ou em vingança, para ficar numa semântica mais antropofágica, né, em vingança contra esses corpos mortos, né, derrubados, massacrados, né, das mulheres ao longo da história. Então, agora, eu vou colocar aqui. Aí vocês já vão ver que não é no contexto do Islã, mas já é uma produção bem mais elaborada. Isso aqui, vocês podem ver no YouTube, né, a Sangria, a Voz do Útero, que vai mostrar como para contar essa história não basta contar essa história numa modalidade só de linguagem. A poesia não dá conta de contar essa história, por isso que vem a poesia junto com as fotografias, e por isso que cada um desses poemas se transformou em performances com outras linguagens, fotografia, teatro, intervenções na rua. Ela convidou circo, ela convidou 28 mulheres, cada uma ficou com um poema e fez uma performance desse poema. Então, um pouco vocês veem aqui nesse documentário. E aí, no finalzinho aqui, a gente tem que é o último poema, que é esse Lúcia. Não sei se é aqui o ponto. Eternidade é só para os deuses. A noite precisa desabar para o céu nascer. Paredes se desfazem. Por que não haveria de cair eu? Se caiu as torres gêmeas, Ele diz que tem medo, já eu adoro cair. Chão acolhe mais do que casa. Me sinto como uma menina de 2 anos que mal para sobre os pés. Estar de pé é resistir à gravidade das coisas, à gravidade dos fatos, à gravidade do próprio corpo. Se caiu Palmares, se caiu Bizâncio, se caiu Roma, por que não haveria de cair eu? Se caiu as Torres Gêmeas, se caiu o Muro de Berlim, se caiu a Presidenta, por que não haveria de cair esse maldito sistema? Faremos um levante sobre as ruínas do velho mundo. Eternidade é só para os deuses. A noite precisa desabar para o céu nascer. Paredes se desfazem lentamente e a hemorragia se torna nível e bandeira. Se meu mundo cair, faremos uma festa. Se meu mundo cair, é sinal da revolução. Então, quando vires o meu contorno estendido no chão, comemore.
sinal de que nossa utopia finalmente deixou de ser ficção. Tá, se eu te for mais um tempinho eu concluo, senão parto. Não? Tá, então só para tentar alinhar algumas ideias. Bom, então a marginalidade constitui, né, essa matéria, né, o material dessa fabricação artística, tanto do Oiticica como da Romão, né, o corpo marginal é esse elemento orgânico que alimenta a potência antropofágica, né, da devoração poética. Na obra do Oiticica, né, o marginal ele constitui um momento ético, né, porque ele expõe a opressão social sobre aquele que é marginal, né, que é o marginal como aquele que deve morrer e morrer com requinte canibalesco, né, essa é uma expressão do próprio Oiticica. E esse requinte canibalesco, né, ele vai dizer respeito a essa devoração predatória dos corpos, né, por essa máquina capitalista que cria os seus anti-heróis, né, que cria os seus inimigos públicos número 1, como aquele animal a ser sacrificado, né? E ao contrário, quer dizer, essa devoração canibal, ela é o contrário da devoração antropofágica, né? Porque a devoração canibal, ela está a serviço de um apetite descontrolado dessa máquina destrutiva do capitalismo, e ao mesmo tempo esse canibalismo vai definir esse substrato moral violento, né, da sociedade brasileira. Então é nessa história, nesse substrato assim, persistente de violência, que a Luísa Romão, né, vai escrever a sua poesia, né, em que ali ela apresenta o corpo feminino que é assim, fetichizado, anti-erotizado, né, e tem um olhar assim, né, que recusa esse olhar erótico patriarcal, né, esse corpo submetido ao desejo patriarcal, e ao mesmo tempo esse corpo ele toma parte, né, em um ato performativo que subverte a domesticação, né, e transforma a vivência do corpo sensível numa arma política. Sangria é a resposta do corpo que nutre a revolta e a possibilidade de vida. Né? Sou mais seiva do que água, né? Apesar da anemia aparente. Então, essa operação revitalizadora do corpo, que é própria do sentido da devoração antropofágica. Né? A antropofagia não devora corpos, ela produz corpos. Quem devora a carne é o canibalismo. Tá? Isso aqui é entre aspas na citação do Raul Mantel. Bom, um gesto de legítima revolta, a poesia declara guerra ao inimigo, que atende pelo nome de Brasil, pau-brasil, o produto de exportação dos tempos iniciais da colonização, que Oswald devora no manifesto Poesia Pau-Brasil. Ao que Luísa Romão responde com essa insurgência do corpo feminino, então agregando-se esse atravessamento do gênero e de classe, de raça, de tudo junto. Né? Então a devoração antropofágica implica um combate permanente, a disposição de vingar, né, os mortos, né, do passado, os vencidos da história, né, falavam bem. Então esse seria o sentido último da antropofagia, né, essa vingança política, né, assim, a vingança. Lá o Viveiro de Castro vai dizer, né, que a vingança é a herança deixada pelos antepassados do que não basta. E, por isso, abandonar a vingança, né, e vingança no sentido de revolta e de indignação política. Né? Abandonar a vingança é romper o passado, quer dizer, não fazer jus à memória dos nossos antropófagos, de onde nós viemos. Né? Então, é romper com o passado, é também, sobretudo, não ter mais futuro. Então, em ambos os artistas, a ação de vingar, né, convertida em dispositivo estético, político e ético, significa fazer crescer, né, vingar, como fazer crescer, alimentar, nutrir a luta política contra a opressão. Mais do que um simples recurso estético, daí, né, a antropofagia ela é um dispositivo, uma categoria teórica, um dispositivo teórico para a gente ler a história, né?
Então ela produz essa rasura do tecido da história, pois põe em choque cosmovisões, concepções filosóficas, princípios, né, de organização social, de relações humanas. A antropofagia traz o desafio de pensar outras possibilidades para a civilização, o que não significa voltar, né, ao passado primitivo, mas ir ao passado, esse passado antropófago, e dele resgatar a integridade, né, do humano, a potência da alteridade e da singularidade que está nos corpos. Muitíssimo obrigado por ser Regiane. Não tem como a gente respirar, né, para tentar digerir um pouco essas falas muito fortes. Só vou lembrar então rapidinho que hoje a gente volta às 14, tá? A gente na sala 105 do prédio de aulas. Que eu e o Guto Leite vamos fazer as últimas duas falas desse mini colóquio, tá? Então, vou abrir as perguntas. Quem quiser comentar, por favor. A professora Sinade, a professora Regina. Todo mundo sendo devorado pela fome, ó. Queria muito saber se tem sentido isso. Porque eu tô, assim, foi essa coisa do marginal, assim, sabe, pensando isso como um modo de ler a própria história, sabe, da literatura. O marginal está muito, assim, colocado nesses dois momentos, né, na nossa tradição cultural. Mas se a gente pegar o marginal pelo lado selvagem e bárbaro, a gente vai até o princípio da história, dessa formação da nacionalidade, da nação, da história do Brasil. E era isso que eu queria pensar, assim, num projeto que tivesse mais tempo, assim, vocês acham que tem sentido, isso tem lógica isso que eu estou pensando? Professora, eu lembrei também que quando você falou muito da antropofagia, a gente pensando a questão da luz do pulmão, né, essa coisa da menstruação, que era muito forte, fala, enfim. O Oswald, né, o prêmio Oswald de Andrade, né, pensando em antropofagia, ele tem aquela frase que falava, né, que ele tinha um coração menstruado. Então é extremamente interessante para pensar isso, né? É uma função histérica mesmo, né? A gente não pode esquecer que histeria em grego, né, histéricos, é útero. Então se liga direto, tanto que ela vive um bom tempo, ela recupera Hipócrates, né? Quando ele fala no Tratado da Mulher, justamente da errância do útero, né? E o útero que eles acreditavam que errava pelo corpo da mulher, e enfim, causava toda a sorte de mar. Então esse útero errante, né, que é, vamos dizer assim, um útero indomável, livre, né, confuso, surgente, ainda que, claro, não é, né, era algo da Grécia Antiga, mas é interessante pensar nisso, né, nessa errância do útero do corpo, e como ela entrelaça isso, né, com toda a questão política, é fascinante, é uma potência, a obra é muito grande. Então, assim, como ela transforma, né, assim, essa histeria, isso que faz da mulher um ser irracional. Mas ela tem uma força da antropofagia, que é o selvagem, é o indomável, que não se contém. É uma mulher lida para a gente uma outra, sei lá, uma outra epistêmia, né? Eu acho que até tem um erotismo, sim, mas é um outro erotismo. É um erotismo que é atravessado por violência. E isso está a gente tem que compreender o erotismo assim, porque o erotismo lá no Bataille, a gente tem não, mas a natureza do erotismo
morte, né? Ele começa na morte, aliás, ele é fundado no experiência de morte, e tem toda a questão da dor e da violência, do horror, é algo ficado, né? O erotismo a gente não consegue separar. Então, eu acho que é muito erótico, mas é um outro erotismo, não é o erotismo que objetifica a mulher, né? Pelo contrário, né? Então, talvez seja o erotismo mesmo, né? O erotismo nessa sua potência de tudo que ele tem de loucura, né? Então, eu acho que são esses são esses aspectos assim, conflitivos que eu acho que ela traz à tona e que a sociedade assim, tenta suprimir, suplantar, silenciar, né, o conflito e impor uma ordem, né? Então, esse marginal vem sempre como essa coisa contra-hegemônica. muito interessante, maravilhosa. E é uma voz feminina que fala com o corpo, né? Que mostra o corpo diferente da Lara. E né? na Lara, como é que eu ia te perguntar? Não tem, praticamente não tem referência ao corpo feminino. Eu acho que ela tenta um pouco apagar isso. Os primeiros Ou seja, poemas... tem uma performance de gênero um pouco mudada socialmente, eu acho. Eu acho que ela não quis pensar sobre isso. Os primeiros poemas dela tem alguns poemas que pensam sobre o casamento, que pensam na mulher como esse ser que se vê dividido sempre para fazer pelos outros, né? Mas depois ela abandona isso. Tem um que outro que ela fala do corpo do homem, mas não é à toa. Eu achei muito interessante, sabe, de falar com o corpo. De forma agressiva, né? Assim, no bom sentido. No sentido, sim, assim, não há dúvida assim, de que é preciso reagir assim, de uma forma brutal. Assim, né? Que é um pouco essa. É a guerra e a vingança, né? Antropofágica. Assim, mas as duas eu acho que usam a palavra como arma, né? Acho que tem essa. Como resistência. É poesia de guerrilha, né? Eu acho que a Luísa Romano fala é poesia de guerrilha. Poesia de guerrilha. Então, eu pensei na questão dela não coloca sobre o corpo, né? Mas essa subtração, vamos dizer assim, do corpo, não tem, talvez seja alguma coisa um sintoma da própria tortura. Diz da tortura, né? Da tortura, porque a tortura, ela é uma violência tão grande em relação ao corpo que quase que está implícita ali uma subtração do próprio corpo. Eu acho que tem uma poesia dela, o corpo torturado. Exatamente. É quase que um corpo ali que ele é apagado, né? Naquela coisa da tortura de tanta dor, de tanta violência, uma coisa, um lápis tão grande que chega ao apagamento. Então, né, a subtração do corpo no sentido da própria vida quase, né? No limite é isso, né? No limite a subjetividade. É isso. Talvez possa ser um sintoma disso. Acho que sim, né? Na obra dela. Do trauma. Do trauma. Aquele poema Celas, né? Ele tem os olhos fechados, andando às cegas. Isso, sentindo, né? Todos os sentidos estão afetados. Sim. Não tem como mostrar nem como ver, nem como sofrer. Esse poema faz parte do Inventário do Medo, é uma das partes do livro. São 24 celas. Então ela vai, como se a gente visse celas, dores, uivos. Então o corpo vai aparecer nesse sentido, né, da dor, mas não do erotismo, essa coisa. E tinha falado da língua de Sica, né? Que é o primeiro que ele pega aquele dos bandidos, o cara de cavalo, né? Primeiro e dos góticos. E esse deslocamento que passa assim, né, da cena do jornal
no jornal tem uma celebração, né, pública da morte, e ela é exaltada. E ele inverte, né, o sentido. E até das imagens, a imagem que ele aparece com os braços abertos remete a um outro sacrificado, né, mais antigo. Eu já vi uma releitura da bandeira que é aquela imagem só que é colocada sobre a cruz. Sobre a cruz, porque que ele seja marginal, seja herói, né, que ele reduz. É como eu conhecia, na verdade. Eu achei bem interessante saber a origem, porque eu já tinha visto a imagem, mas eu achei que era uma coisa até recente. Que é uma das significações sacrificiais, né? Porque o ritual da comunhão ele é um ritual antropofágico, né? Sublimado. A gente bebe o sangue e come o corpo, né? E aí tem toda a consagração. Só que nessas é uma junção assim, que vem pela simbolização. Interessante isso, Antônio, fazer essa relação assim, com a coisa cristã, né? É o que ele faz ali, né? Beber o corpo, o sangue e comer o corpo. Que eu acho que é uma coisa assim Que é uma outra, que é uma interpretação, assim, que é um simbolismo cosmológico, assim, que não foi o que foi percebido pelos, né, europeus que chegaram aqui, que demonizaram, né? Essa o que menos demonizou, acho que foi o Jean Delery, né? Que faz as comparações com a violência francesa e diz que pelo menos não tinha miséria, não tinha os mendigos, não tinha guerra. Ele faz um nexo com a guerra religiosa francesa e mostra como na tribo deles, pelo menos era uma. Porque ali eu acho que o Jean Delery tem uma hipótese assim, até que atravessa o Montaigne e depois vai reaparecer na base da antropologia mais do Discourse, mas que eu acho que tem algo que é a tentativa de produzir sentido em relação à violência, né? E ao corpo. E ali tem toda uma trajetória nesse sentido que tu está contando ali, do Oiticica para a potência eu não tinha visto a performance do Brasil. E a primeira, que era do dizer o nome, porque ela diz o nome que está recalcado, né, no nome brasileiro, que está no livro do Oslo. Isso permite uma releitura do livro do Oslo, né? Que é a dimensão mercadoria e a dimensão fálica, né? As duas coisas articuladas, a capital e a patriarcal. Mas eu nunca mais consegui ler o manifesto. Mal o Brasil vai dar uma ênfase. Ela ilumina uma perspectiva que não está lá, né, no manifesto. Porque ainda é muito produto de exportação que o Oswaldo. Eu acho que esse da Luísa não permite uma releitura. Nossa, muito potente, muito legal. Porque ela troca um pouco o ciclo, porque assim tem que tu traz a ideia da produção diferente, ela produz algo, né? Assim, e nessa produção tem uma potência de vida, né? Ali, assim, tu mostra que tem um encerramento de um ciclo e uma nova potência, né? Que se abre. E isso é diferente do Oiticica, eu acho, né? E assim como é diferente lá no Oslo. E assim, tu fez um nexo das duas, da emergência do marginal nos anos 60, no início dos anos 2000 e agora mais recentemente, né? E aí todos os momentos em que a violência sofrida socialmente ela é excessiva, aí vem uma tentativa de ressignificação de resistência. Tem outras diferenças assim, que eu acho que eu teria que trabalhar também em relação ao marginal no Oiticica, né? Porque o Oiticica ele é ainda uma mediação que dá legitimidade, vamos dizer assim, né, a essa representação do marginal. Né? Não é o próprio marginal assim, que se representa, né, que fala. E tem uma instância aí que é a do artista como aquele que
que faz esse marginal falar. Né? Mas talvez nos parangolés isso avance um pouco, porque nos parangolés é o próprio, assim, né? São os passistas, o pessoal lá da Mangueira, e aí tem um parangolé que está escrito assim, eu incorporo a revolta. Eu acho que dá para chegar nos parangolés para fazer uma aproximação assim, né, mais amarrar melhor né, com a coisa do marginal periférico. Mais uma pergunta para a gente caminhar para o encerramento, a gente dá o nosso horário. E agora né? Não precisa ser carne humana. Horário de fulano. Gente, eu queria agradecer imensamente a professora Sinara e Rejane por essas falas incríveis, tá? Muito obrigado a todos vocês. A gente viu muito bacana hoje. Né? Nossa, eu fiquei super feliz. A sala estava cheia. Muito obrigado, gente. Então, a gente se vê às 14 daqui a pouco. Obrigado, professores.